de Vida. Bom dia, a paz do Senhor para todos. No nosso Fonte de Vida de hoje, meditaremos em outra bem-aventurança encontrada na Palavra de Deus, a 13ª, e nos mostra que é feliz aquele que confia em Deus. Continue nos acompanhando em nossas reflexões e verá que é possível ser feliz. Fique conosco. Até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ao longo de décadas, no Brasil e no mundo, milhões de vidas são abençoadas pelas revistas de escola dominical da CPAD. Desde criança eu participo da escola dominical. Dou graças a Deus porque tive o privilégio de treinar e preparar muitos milhares de professores da escola dominical. É uma honra ser professor da escola dominical. Lições bíblicas e escola dominical. Uma história incomparável. Família em Foco. Família em Foco. Bem, mais uma vez, nós vamos encontrar no livro dos Salmos uma outra forma de ser feliz segundo a palavra de Deus. Diz a Bíblia: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, versículo 8. Eu fico admirado com a maneira pela qual Deus se relaciona conosco. Você vê este versículo que diz: provai e vede que o Senhor é bom. É algo muito interessante. Deus permite que nós o provemos. Deus permite que nós façamos provas com Ele. Interessante é que há homens que não admitem ser provados, que não admitem ser examinados. Muitas vezes alguém passa por algum tipo de avaliação, algum tipo de prova e se sente constrangido, incomodado. Mas Deus, em sua soberania, permite que o provemos. É uma prova através da qual você precisa avaliar o que Deus tem feito na sua vida. Provai, examinai, quer dizer, isso, verificar e ver de como o Senhor é bom. Nós podemos provar isto, analisando o que Deus tem feito em nossa vida, desde a salvação de nossas almas, quando não merecíamos, quando éramos pecadores. Diz a Bíblia que Deus provou o seu amor para conosco quando mandou o seu Filho Jesus para nos salvar, quando nós éramos ainda pecadores. A salvação é uma prova evidente e inequívoca da bondade de Deus. Você já provou a Deus para ver o que Ele tem feito em sua vida? O batismo com o Espírito Santo, a paz, a alegria, as curas divinas, a provisão divina para você e sua família, para o seu lar, não deixando faltar o pão de cada dia, não deixando faltar a saúde, o emprego, a bênção sobre o seu lar. Diz a palavra: provai e vede que o Senhor é bom. No livro de Malaquias, diz a Bíblia, quando o Senhor se refere ao dever de o crente ou o servo entregar o dízimo à casa do Senhor, ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, 10 e 11. Este é Deus maravilhoso, um Deus que admite ser provado e até nos desafia: fazei prova de mim. Se nós o obedecermos e confiarmos nele, diz o Senhor: provai-me, fazei prova de mim. Na segunda parte do versículo diz a Bíblia: bem-aventurado o homem que nele confia. Nós podemos provar a Deus, não para desconfiar dele, não porque desconfiemos dele, mas para sermos bem-aventurados, para sermos felizes. Esta é outra bem-aventurança muito importante. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós sabemos que somos falíveis, passageiros na vida passageira.
Tão curta que o salmista disse que os nossos anos são como um conto ligeiro, são como uma noite que passou. Mas mesmo nessa curta passagem aqui pela terra, temos lutas, dificuldades, não é? Graças a Deus que confiando nele, temos vitória. Há quem ponha toda a sua confiança no homem mortal, mas o homem perece, é falho, é mortal. A Bíblia não diz que é bem-aventurado aquele que confia no homem, pelo contrário, diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e não confia no Senhor. Jeremias 17:9. Isso não quer dizer que você não deve confiar no seu pai, na sua mãe, no irmão, no seu pastor, no seu amigo. Não é isso, como já vimos em reflexão anterior. Você não deve colocar confiança absoluta no homem que se acha autossuficiente, no homem carnal, que não confia em Deus. Isso é importante. É bem-aventurado aquele que confia em Deus. Eu pergunto, em que ou em quem você está confiando? O Salmo 40 diz assim, a parte B: bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Deus é maravilhoso, bondoso, onipotente, onisciente, onipresente. Por isso nós podemos confiar nele. Podemos confiar porque ele tem dado provas desde os tempos da criação do mundo até hoje e por toda a eternidade que ele é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que ouve as orações, é um Deus que nos vê, é um Deus que fala conosco, que sente os nossos problemas. Ele disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Por isso, como diz o Salmo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Entregue a sua família ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, entregue os seus problemas a Deus, refugie-se nele. Você está passando luta? Refugie-se em Deus, entrando no caminho da oração, no caminho do louvor, da leitura da sua palavra. Não seja daqueles que só vão à igreja nos dias do domingo porque não tem para onde ir. Porque durante a semana, pelo fato de trabalharem, mesmo que trabalhem, só de manhã ou só de tarde ou em 1 ou 2 expedientes, não vão à igreja e preferem ficar assistindo televisão ou diante do computador, viciando-se na internet. E isso não é bom, não é bom comportamento. Nós precisamos confiar no Senhor, entregando nossa vida a Ele, valorizando a sua casa, conforme o Salmo 122:1. Aqui vão alguns conselhos práticos. Primeiro, não pense que está desprezado por Deus. Ele prova os seus servos para fortalecê-los na fé. Sua bondade é para todos. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as pessoas. Salmo 145:9. Segundo lugar, busque a Deus com confiança, não desanime. A luta passa, mas Deus permanece e seu amor para conosco. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Terceiro lugar, saiba que é na angústia que você mais pode provar a bondade de Deus, muito mais do que quando tudo parece ir muito bem. O Senhor é bom, uma fortaleza no tempo da angústia, e conhece os que confiam neles. Naum 1:7. Assim, meu caro telespectador, fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Viagem sem paradas obrigatórias com o livro 100 Acontecimentos que Marcaram a História das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração. E muito mais. Leia e se emocione com 100 Acontecimentos que Marcaram a História das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Pergunte, o seu pastor responde. Pergunte, o seu pastor responde. Bom dia, a paz do Senhor. Pastor Responde de hoje nos traz uma questão atualíssima, que diz respeito ao jovem e, consequentemente, a toda a sociedade. Segundo o relatório da ONU, a incidência de AIDS tem diminuído, mas aumentado entre jovens de 15 a 24 anos, principalmente do sexo feminino. Na sua opinião, por que a razão dessas coisas? Por que o aumento da AIDS entre os jovens? Vamos ouvir então a opinião das pessoas na rua. Assim, eu acho que na verdade a orientação não falta. Todo mundo já sabe
de como é que adquire. Então eu acho que na verdade falta mais juízo. Eu creio que é a promiscuidade, as pessoas hoje não procuram orientação com os pais, né? Faz as coisas de qualquer jeito, não se previne. Acho que a falta de convívio, de informação entre as pessoas, falta de debate. Eu acho assim que a gente jovens, né, tem que se prevenir mais. Porque é falta de prevenção, descuido, né, que está acontecendo, porque o que mais tem nas escolas, faculdades e televisão é anúncio de prevenção, até na parte do Ministério da Saúde. Por falta de informação, que não tem muitos assim passando para o povo, aí acaba acontecendo isso, gerando isso. Eu creio que realmente esses jovens eles precisam realmente ter mais conhecimento da palavra do Senhor, né? Que os pais eles possam levar esses jovens a ter o conhecimento. Falta equilíbrio, falta formação nas famílias, não é? Falta Deus em primeiro lugar, né? Eu acho que porque os jovens eles são muito inconsequentes, então normalmente eles não utilizam de preservativos, né? São apressados, não pensam no que pode vir a acontecer. Ouvimos então a opinião das pessoas na rua. Agora o pastor Elinaldo responde. O pastor responde. Bem, nós agradecemos a nossos amigos que se dispõem a cooperar com o nosso programa nas ruas da cidade. O pastor responde hoje traz uma pergunta sobre o aumento da incidência de casos de AIDS no mundo, entre adolescentes e jovens do sexo feminino, na faixa etária de 15 a 24 anos. Ouvimos as respostas de pessoas amigas deste programa e vemos que há várias razões na percepção delas. O relatório da ONU, da Organização Mundial de Saúde, sobre AIDS no mundo, divulgado recentemente, no mês de novembro, dá conta de notícia positiva que a diminuição de mortes pela AIDS, né, há uma redução numa taxa da mortalidade de 22%. Segundo o relatório, essa diminuição se deve ao fato de haver mais prevenção contra a doença pelo uso de preservativos, bem como aos medicamentos que são utilizados para tratar os soropositivos. Ainda não existe vacina contra a AIDS. Por outro lado, uma notícia negativa. 64% da população entre 15 e 24 anos infectada com AIDS são meninas, são mulheres. Na África é pior ainda. Essa taxa chega a 71%. Outro dado informa que em 10 anos o número de jovens gays portadores de AIDS aumentou em 60%. As respostas para tais números são a falta de prevenção, do uso preservativo ou a falta de educação sexual. Mas, a nosso ver, numa visão cristã, as causas do aumento da AIDS entre adolescentes e jovens no Brasil e em muitos países não é a falta de conhecimento nem de preservativo, é a promiscuidade mesmo. Mas, antes de tudo, o que se aponta nas escolas para o aumento de jovens contaminados, não é? Vemos que é a falta de valores espirituais e morais elevados na vida de grande parte da nossa juventude. É a causa maior da contaminação com AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, não é? As novelas, os filmes e a internet passam a impressão para os adolescentes e jovens que é impossível viver sem sexo. É impossível esperar até o casamento. Deixar de praticar o sexo da juventude é coisa cafona, é ser quadrado. Mas veja o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? E ela responde, observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 9. Veja bem, o jovem cristão sério procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ele namora, ele pode namorar sim, e deve, porque precisa se relacionar com amigos, não é? Participa da diversão e do lazer sadios, mas não se entrega à prostituição ou à fornicação. Ele sabe que não é fácil, mas esforça-se para não praticar o sexo ilícito. No século XXI, isso é possível? Sim, é possível, ainda que é difícil, não é? Num ambiente em que a prática sexual libertina domina a mente da juventude. Na abstinência sexual, o jovem pode exercitar sua vontade, não é?
ter controle próprio, domínio próprio, livrando-se da terrível tragédia provocada pela contaminação com a AIDS. Mais de 40 milhões estão contaminados pela AIDS no mundo. Milhões já morreram e milhões vão morrer em pouco tempo. As meninas estão morrendo mais de AIDS, sabe por quê? Porque estão mais dominadas pelo liberalismo. Querem ser iguais aos homens, inclusive na morte precoce, por causa desse estilo de vida materialista e hedonista. A Bíblia diz que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar a vida inutilmente. Assim, fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ao longo de décadas, no Brasil e no mundo, milhões de vidas são abençoadas pelas revistas de escola dominical da CPAD. Desde criança eu participo da escola dominical. Dou graças a Deus porque tive o privilégio de treinar e preparar muitos milhares de professores da escola dominical. É uma honra ser professor da escola dominical. Lições bíblicas e escola dominical. Uma história incomparável. Espaço Jovem. Olá, bom dia, paz do Senhor. Nessa manhã de sábado eu quero convidar você, jovem, para participar da consagração dos 40 anos da UMADEP, que está acontecendo agora no Templo Sede da nossa igreja em Parnamirim. Nessa consagração estaremos agradecendo a Deus pelas lutas, pelas vitórias e todas as conquistas que durante todos esses anos fizeram parte da nossa história. E com certeza podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e grandes coisas Ele fez por nós, por isso estamos tão alegres. Então, jovem, não perca tempo. Venha nesta manhã receber o poder de Deus, buscar a sua face e procurar ter mais intimidade com o Senhor. Afinal de contas, nós somos uma geração avivada que vive intensamente o poder e a palavra de Deus. E nesse clima maravilhoso de louvor e oração, vamos adorar a Deus com o cantor Marco Aurélio. Como Jó provado foi, Daniel jogado na cova, como José sonhou, o seu sonho aconteceu, Abraão acreditou, com sua fé ousado foi, assim também será para mim. A promessa é para todos que acreditam e colocam sua fé em ação, acreditando no que Deus prometeu e que vai se cumprir. Sei que vai se cumprir. Eu vou viver o melhor de Deus. Para mim já foi profetizado. Confio em Deus, estou seguro. Jamais me abalarei. Jó provado foi, Daniel jogado na cova, como José sonhou, o seu sonho aconteceu, Abraão acreditou,
com sua fé ousado foi, assim também será para mim. A promessa é para todos que acreditam e colocam sua fé em ação, acreditando no que Deus prometeu e que vai se cumprir. Sei que vai se cumprir. Eu vou viver o melhor de Deus. Para mim já foi profetizado. Confio em Deus, estou seguro. Jamais me abalarei. Eu vou viver o melhor de Deus. Para mim já foi profetizado. E atenção para a nossa agenda, jovem! A partir de hoje, começaremos a trazer momentos especiais do melhor encontro do ano, o Geração Avivada, que está na sua 5ª edição. E você, claro, não vai ficar de fora, não é mesmo? Como fazer as inscrições é muito simples, gente. Acesse agora www.umadep.com.br. Você preenche o formulário, segue as instruções para pagamento e pronto! Você já estará inscrito no encontro que com certeza vai mudar a sua vida. E você tem dúvidas sobre as formas de pagamento? Você pode fazer em até 2 vezes no cartão de crédito, cheque pré-datado ou à vista. Quer ainda mais informações? Ligue agora mesmo para 32720230 ou 96757491. Ou então, siga-nos no Twitter, @umadep_. E a nossa dica de livro hoje é o livro Ele Ainda Remove Pedras, do autor Max Lucado, que você encontra na livraria Cristo Rei. Por hoje é só, pessoal. Fique com Deus, um maravilhoso final de semana e a paz do nosso Senhor. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais o Visão Panorâmica. Fique por dentro das manchetes de hoje. O Umadep realizou o 10º Seminário de Líderes. Escola Bíblica de Obreiros do Rio Grande do Norte supera as expectativas. Já, em 30 segundos. Viagens sem paradas obrigatórias com o livro 100 Acontecimentos que Marcaram a História das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração. E muito mais. Leia e se emocione com 100 Acontecimentos que Marcaram a História das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. O Umadep realizou o 10º Seminário de Líderes. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim realizou mais um seminário para os líderes da juventude. O evento teve por finalidade aperfeiçoar a liderança jovem no seu trabalho e desempenho na gestão dos trabalhos de mocidade nas congregações. Ministraram palestras e estudos bíblicos o pastor Elinaldo Renovato, a professora Régia Carvalho e o professor Danilo Medeiros, de Natal, que trouxeram mensagens para a liderança da juventude da Assembleia de Deus em Parnamirim. Escola Bíblica de Obreiros do Rio Grande do Norte supera as expectativas. A Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, a IEADERN, sob a liderança do pastor Martim Alves, realizou nos dias 22 a 26 de maio a Escola Bíblica de Obreiros e Esposas do Rio Grande do Norte, EBOERN. O evento reuniu um número recorde de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e líderes de departamento e obreiros em geral. O evento teve início na terça-feira, dia 22 de maio, com abertura solene no Templo Central, no bairro do Alecrim.
Ali, com a presença de um auditório repleto de obreiros da capital e do interior, o pastor Martim Alves deu início à escola bíblica, enfatizando seu valor para a formação dos líderes da igreja. No primeiro dia de estudos bíblicos, o pastor Martim Alves deu as boas-vindas aos participantes da EBOERN e o pastor Elienay Cabral, de Brasília, ministrou a primeira palestra na escola bíblica. Em seguida, o pastor Francisco Miranda, líder da Assembleia de Deus em Mossoró, ministrou o segundo estudo da manhã sob o tema Missões como fator de unidade da igreja. Na parte da tarde do primeiro dia da escola bíblica, os estudos foram ministrados, respectivamente, pelos pastores Altair Germano, de Pernambuco, e Messias Santos, de Santa Catarina. À noite teve lugar o culto de ação de graças pelos 94 anos da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, sendo o pastor Elienay Cabral o pregador da noite festiva. No segundo dia da EBOERN, o primeiro estudo foi dado pelo pastor Messias Santos, sob o tema A Glória de Deus da Unidade da Igreja. E o pastor Elienay Cabral discorreu sobre o tema A Unidade como fator de crescimento da Igreja. Na quinta-feira, na parte da tarde, houve duas palestras, uma ministrada pelo pastor José Carlos, da Paraíba, e o segundo estudo, ministrado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, da Assembleia de Deus em Parnamirim, sobre o tema A Oração Sacerdotal de Cristo. No culto à noite, de caráter evangelístico, foi pregador o pastor Messias Santos, de Santa Catarina. No sábado, dia 26 de maio, pela manhã, o primeiro estudo bíblico foi ministrado pela irmã Arésia Cabral, esposa do pastor Elienay Cabral. E o segundo estudo foi apresentado pelo pastor Elienay. Na parte da tarde, o último estudo bíblico da EBOERN foi ministrado pelo pastor Messias Santos, que entregou mensagem de grande edificação para os obreiros presentes. Ainda na parte do sábado, dia 26 de maio, foi realizada a consagração de diáconos, com a ministração feita pelo pastor Martim Alves e pelo pastor José Carlos da Paraíba. Com auditório repleto de obreiros e familiares dos consagrados, a Escola Bíblica de Obreiros do Rio Grande do Norte foi encerrada com muita alegria e gratidão a Deus. Os trabalhos foram encerrados no culto à noite no sábado, com a igreja repleta de obreiros e membros em geral. Foi realizada a consagração de 136 novos presbíteros para atender às demandas do crescimento da IADERN em Natal. O pastor Martim Alves destacou a importância do ato consagratório e concedeu a palavra ao pastor Elinaldo Renovato da ADEPAR para dar a palavra de consagração dos novos obreiros. Após a consagração de obreiros, o pastor Reinaldo Altilo, co-pastor da IADERN, dirigiu a entrega de comendas a familiares de ex-pastores presidentes da IADERN, dentre as quais há representantes da família do pastor Eugênio Pires, do pastor João Batista da Silva, do pastor João Gomes, de saudosa memória. Também foram homenageados o pastor Admar Rosa Gomes e o pastor Israel Caldas pela interinidade pastoral na transição da presidência da igreja. Foi feita homenagem especial ao pastor Raimundo João de Santana, presidente de honra da IADERN, com entrega de comenda à sua filha Marli Santana. De igual modo, foi entregue comenda ao pastor Martim Alves da Silva, presidente atual da igreja, e foi prestada homenagem ao pastor Martim pelo transcurso de seu aniversário de 59 anos, com entrega de comendas por representantes da diretoria da igreja, do Ministério de Natal e dos supervisores de igrejas nos campos da IADERN no estado. Com mensagem do pastor Elienay Cabral, foi encerrada a EBOERN, com muita gratidão a Deus e júbilo no coração de todos. Este foi mais um Visão Panorâmica. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Viagens sem paradas obrigatórias com o livro 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração. E muito mais. Leia e se emocione com 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Bem, meu caro amigo, meu caro irmão, telespectador, agradeço a Deus por sua vida, por sua audiência neste horário. Eu quero orar por você e por sua família. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, neste momento agradecemos a Ti pela bênção de podermos estar aqui, Senhor, transmitindo uma mensagem com base na Tua palavra.
Abençoa cada amigo, cada irmão que está na audiência. Abençoa suas famílias, seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Eu vou